Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Vamos começar mais uma semana com a série aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila Reis. Fui levantada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. Aqui no canal nós temos orações todas as manhãs. E segunda, terça, quinta e sexta nós temos vídeos de ensinamento como esse. E às quartas-feiras nós temos live às 8 horas da noite. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa receber os vídeos aqui todos os dias. Não esqueça de dar o seu like, de comentar também aqui. Essa semana nós vamos falar acerca de Aviva. Vamos avivar e receber as instruções que foram colocadas nas cartas que Paulo escreveu. Algumas delas ele teve ajuda de Timóteo, de Silas, entre outros discípulos que caminharam com ele. Mas hoje a carta que nós vamos ler juntos e receber a instrução foi escrita por ele, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a história dele é muito interessante para quem não conhece. O apóstolo Paulo ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele era um fariseu religioso, tinha um conhecimento gigantesco acerca das escrituras, dos pergaminhos. Ele era um doutor da lei, ele era um homem muito inteligente e ele perseguia os discípulos de Cristo, os discípulos que Jesus deixou para continuar o seu ministério. Ele perseguia as pessoas e ele, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele tem um encontro com Jesus e o encontro que ele tem com Jesus é um encontro sobrenatural, onde Jesus o levanta, amém? Para caminhar com ele, para ser aquele que ia edificar, como foi, as igrejas. E ele edificou muita igreja, ele fez muitos discípulos e ele foi muito perseguido. E na ocasião que foi escrita a carta que nós vamos ler aqui hoje juntos, ele estava preso. Em muitas delas ele estava preso. E na de hoje ele estava preso, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. Amém? Essa carta de hoje está em Colossenses, amém? Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler a carta, amém? Nós vamos ler a carta e nós vamos tomar como nota as instruções que está nessa carta à igreja. Essa carta de Paulo aos Colossenses foi escrita enquanto ele estava em uma prisão em Roma, amém? Ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, amém? 60 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Ele redigiu essa carta, ele escreveu essa carta aos cristãos da igreja situada em Colossas, acredito que fala dessa forma, Colossas, uma cidade frígida da Ásia Menor, aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Bom, então vamos lá, vamos ler juntos aqui a carta de Colossenses, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1. Eu acredito que essa carta, especificamente, nós vamos lê-la toda. Teve algumas cartas que eu retirei um pouco de versículo, porque a carta era um pouco grande, mas essa carta aqui é do versículo 1 ao versículo 18, amém? Versículo 1 até o versículo 18. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Donos de escravos, sejam justos e honestos de maneira de tratar os seus escravos. Lembre que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus.
Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, nosso querido irmão, não sei se é assim que fala o nome dele, trabalhador, fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido irmão e fiel, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem e se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus. E eles têm me ajudado muito. Verso 12. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que, depois de lerem essa carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que eu estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Aleluia! Esta é a carta que foi redigida por Paulo. Nós vamos ver que existem 7 instruções que nós podemos tomar nota e pegar para nós nos dias de hoje. Amém? E viver isso com muita excelência, com muito cuidado, com muita sabedoria. A primeira nota que nós vamos tomar, aqui está escrito assim, ó: sejam justos e honestos com aqueles que trabalham com vocês. Lembrando que Deus é o Senhor e você prestará conta a Ele de tudo que Ele confiou. E aqui quando o Senhor está dizendo para nós, na boca de Paulo, que nós devemos ser justos e honestos com os que trabalham conosco, no nosso trabalho, no ministério, aonde quer que nós formos. Amém? Sermos justos e honestos, aplicar isso aonde quer que nós estejamos, independente de qual função nós exercemos. Amém? Seja no ministério, seja no seu local de trabalho, seja na tua casa. Sejamos nós honestos e justos para com os outros. Lembrando que Deus, Ele é Senhor de todos nós. Amém? E nós prestaremos conta de tudo aquilo que Ele nos confiou. Amém? Nós prestaremos conta a Deus dos filhos que Ele nos deu, que Ele nos emprestou, para que a gente cuide. Então veja bem, nós precisamos exercer de justiça também com aqueles que o Senhor nos confiou. Segunda instrução que está aqui, ó: não parem de orar. Nunca parem de orar. Nunca parem de orar. Nós vamos ver que a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele fala isso.
para a gente não parar de orar. Não pare de orar e dar graças, independente da situação. Então ele está aqui nos ensinando, ó, deem graças em tudo, em todo o tempo. Veja, ele está dentro de uma prisão, quando ele escreve, e ele está dizendo assim, deem graças ao Senhor, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Deem graças. Olha o exemplo que ele nos dá. Olha a instrução que ele nos dá. Terceira instrução dessa carta. Ele fala, ore para que portas de lugares, de nações se abram, para que a palavra de Deus seja anunciada nesses lugares. Nós temos a responsabilidade de orar por lugares, por territórios, por nações. Esse é o nosso dever de cristão. Às vezes nós pensamos assim, nossa, às vezes a gente não tem conhecimento bíblico acerca disso, e às vezes nós vemos pessoas se levantarem aí para orar para Roma, para orar pela África, para orar por Israel, né, para orar por uma outra nação, e às vezes as pessoas falam assim, mas por que você está preocupado com outra nação? Né? Não está preocupado com a sua própria nação? Não, além de nós orarmos pela nossa nação, nós precisamos orar por outros lugares, porque a palavra de Deus nos ensina acerca disso, principalmente para que o evangelho, a mensagem, a palavra de Deus seja anunciada em lugares. Esse é o nosso dever, amém? Essa é uma instrução que nós recebemos do Senhor através da boca de Paulo aqui nessa carta. Quarta instrução que nós recebemos aqui nessa carta também. Sejam sábios em sua maneira de agir com os que não acreditam na palavra de Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria de nos portar diante dessas pessoas. Muita sabedoria, porque às vezes nós somos vistos por eles de uma maneira totalmente errônea. E não porque eles querem isso ou porque nós estamos, né, passando essa imagem, mas porque existe uma cegueira de entendimento. Eles ainda não transpassaram a um novo entendimento. Então precisamos ter sabedoria para nos portar diante deles. Amém? E aproveitar o tempo com sabedoria também. O tempo que estivermos com ele, aproveitar com sabedoria. Nada é maior do que o amor, gente. Nada é maior do que vivermos em harmonia e em amor uns com os outros. Aqui, quinta instrução que Paulo escreve para nós aqui nessa carta. Cuidem de como responder a cada pessoa. Independente se a pessoa é cristã, é conhecedora da palavra ou não, cuidem de como você vai responder o outro. Porque da forma que você fala com o outro, às vezes o outro vai receber de uma maneira que vai machucar. Então nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos de cuidar de como falar com as pessoas. Precisamos pedir ao Senhor essa graça, essa sabedoria para responder o outro. Amém? Aqui essa é uma instrução que nós recebemos. Sexta instrução que está aqui nessa carta. Estejamos nós firmes, maduros, prontos para cumprir o que Deus quer. Então nós precisamos passar por processos para nos tornarmos maduros e carregarmos a mensagem de Deus, vivermos a mensagem de Deus e fazer aquilo que Ele quer. Então, por que muitos de nós não saímos da fase de criança, agimos como crianças, como meninos? Por quê? Porque pulamos processos e não passamos pelo processo de amadurecimento. E isso nos faz nos tornarmos imaturos. E aqui é uma instrução, fiquem firmes, não pulem processos, amadureçam no Senhor. Não fujam daquilo que Ele colocou para você viver, para que você possa cumprir aquilo que Ele quer. Amém? Sétima instrução que está aqui nessa carta, está dizendo assim, ó, procure cumprir bem, com excelência, a tarefa que você recebeu de Deus. Então procure fazer com cuidado, com carinho, com amor, tudo aquilo que Deus confiou para você fazer. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Tenha cuidado com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Faça com excelência. Amém? Faça com excelência aquilo que você recebeu de Deus para
executar. 7 instruções está aqui nessa carta. Eu convido você a ler essa carta, passar um tempo aí com o Espírito Santo, convidar ele para ler com você as Escrituras. Amém? Para que você receba uma revelação nova. Talvez o que eu estou passando aqui para você, o Senhor quer falar com você, especialmente com você aí. Algo que você precisa enxergar, algo que você precisa ver que está aqui nessa palavra. Amém? Aviva. O que é aviva? O tema que eu coloquei da série dessa semana. Aviva é desperte. Desperte para a mudança que precisa ser feita da tua mentalidade, do teu comportamento, da tua atitude. Amém? Essa semana o Senhor quer falar isso conosco, para que a gente comece esse ano de 2024, nesse primeiro mês do ano, sabendo que nós precisamos transicionar de uma mudança de mentalidade, que isso vai fazer de nós vivermos um novo comportamento, uma nova atitude. Amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos ensinar, pedir para que o Senhor venha trabalhar conosco no íntimo, amém? No secreto, onde só Ele sabe e conhece aquilo que nós precisamos. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Papai, eu te dou honra, glória e graças. Bendito seja o teu precioso nome, louvado seja o teu precioso nome. Pai, hoje nós estamos diante da tua face, Pai. Estamos hoje aqui diante da tua presença, Senhor, e te pedimos, Papai, o Senhor que nos sonda e que nos conhece, venha trazer luz à nossa consciência, Papai, de como temos nos portado, de como temos andado, de como temos nos vestido, falado. Papai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha nos transicionar, Pai, a um novo nível, Paizinho, de maturidade. Nós te pedimos, Pai amado, para que o Senhor venha trazer à nossa mente os teus ensinamentos, trazer luz à tua verdade. Eu clamo para que a doce presença do Espírito Santo de Deus venha nos aquebrantar, venha nos convencer do pecado, da verdade, do juízo e da justiça e trazer a verdade sobre as Escrituras, a verdade que está revelada aqui na tua palavra, que é viva e eficaz e penetra em nós como uma faca de 2 gumes. Papai, nós te pedimos, Senhor amado, vem nos encher da tua doce presença, vem nos encher da tua palavra, vem nos encher do teu amor, Senhor, vem fazer tudo novo em nós. Nós desejamos a ti, nós desejamos a tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui. Quando você comenta, a plataforma entende que pode funcionar esse vídeo para as outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa receber aqui no canal os vídeos todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã na nossa oração. Até lá!